aqui rebater as mentiras que estão sendo propagadas nas redes. Todos conhecem as nossas bandeiras e lutas pelo fortalecimento do conservadorismo no Brasil. Nos últimos anos, Oswaldo Eustáquio tem sido um ícone do conservadorismo no Brasil. A sua postura moral e ética já contradiz todas essas inverdades, pois somos uma família conservadora, defendemos o direito à vida, os valores morais e éticos cristãos, tendo como alicerce Deus, família e a pátria. Nossa família sente o dever de manifestar repúdio a todos esses ataques, que tenho certeza que se meu marido estivesse aqui, não estaria calado, como nunca esteve diante de atos de injustiça. Meu marido está hospitalizado, impossibilitado de falar e de se defender. E como ele sempre diz, precisamos combater a mentira, sempre mostrando a verdade. Em respeito às nossas convicções e bandeiras defendidas, que tem se tornado clara a toda a sociedade nos últimos anos, seguem esclarecimentos. Estão dizendo que Oswaldo Eustáquio foi ligado à CUT. Não é verdade. Oswaldo nunca foi vinculado à CUT, muito menos fez parte da sua diretoria. E a verdade, Oswaldo sim fez parte da diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, o que prova que ele é jornalista profissional e não blogueiro. E por defender valores conservadores, Oswaldo foi expulso da diretoria da instituição. Por favor, leiam com atenção e vejam que a notícia publicada no site da CUT é apenas a republicação da matéria que noticiava a nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas. Camisa Che Guevara. Em uma pelada realizada pelo Sindicato dos Jornalistas, os participantes receberam as camisetas como forma de identificar um time. E nada mais que isso. As nossas convicções pessoais e políticas nunca nos permitiu assimilar as ideologias de esquerda. Conselho Latino-Americano de Jornalismo. Diante das dificuldades apresentadas pelas representações de classe de jornalistas conservadores, Oswaldo Eustáquio criou, em novembro de 2020, uma organização que agregasse valores a esse grupo que tem sido perseguido pelos seus posicionamentos políticos, sem representatividade, não só no Brasil, como é o caso do jornalista argentino Eduardo Presto Filippo, também preso político por sua postura conservadora. O manifesto veiculado na internet não tem qualquer ligação com Oswaldo, publicado num site sem reputação, justamente para lançar um boato irresponsável e tentar desconstruir a credibilidade de um jornalista diplomado. Estão falando de uma foto em que apareço com a Dilma. Eu explico. Na ocasião, ela era presidente da República. Eu estava em um evento e, como sou indígena, estava usando esse cocar. A equipe da então presidente me convidou para fazer uma foto com ela, que na ocasião era uma autoridade. Aproveito a oportunidade para informar que nunca tive cargo na gestão do governo do PT. Estive como secretária nacional de Igualdade Racial do Ministério dos Direitos Humanos de janeiro de 2019 a setembro de 2020, ou seja, na gestão Bolsonaro. Fui convidada para assumir o cargo de secretária nacional de Igualdade Racial pela própria ministra Damares. Fui exonerada do cargo em 21 de setembro de 2020. Previamente fui informada em reunião que contou com a própria ministra, assessores e Oswaldo Eustáquio. Na ocasião, como falei em algumas entrevistas, a ministra me informou que eu seria exonerada por ser esposa do Oswaldo Eustáquio, que é investigado no inquérito 4828 que apura possíveis atos antidemocráticos. Ressalto que minha exoneração não foi motivada pela minha atuação como gestora, pelo contrário. Enquanto estive à frente da secretaria, reformulamos a composição da instituição e a deixamos entre as 3 primeiras secretarias em execução orçamentária. Sou imensamente grata pela oportunidade que tive de participar do governo Bolsonaro e à ministra Damares Alves pelo convite. Nossos valores conservadores e cristãos são muito maiores do que essa tentativa desenfreada de assassinar a reputação e o sério trabalho do jornalista Oswaldo Eustáquio. Nem todos precisam gostar ou ser fã do Oswaldo, mas a verdade, independente de lado, deve ser dita e estabelecida. E ressalto que a nossa família segue em apoio ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Olá, amigos. Boa noite. Meu nome é Ricardo Vasconcelos, sou advogado do Oswaldo Eustáquio Filho. Eu estou aqui para poder esclarecer um ponto que está um pouco nebuloso e que a mídia vem distorcendo como ele aconteceu. Na verdade, Oswaldo Eustáquio Filho, em 27 de novembro, sofreu várias ameaças de morte, inclusive eu, como advogado, solicitei e mostrei ao eminente ministro Alexandre de Moraes
essas ameaças de morte. Isso foi solicitado sim ao Ministério dos Direitos Humanos, uma proteção ao mesmo, solicitado um agendamento virtual. Veja-se bem, nós solicitamos audiência virtual. O Ministério dos Direitos Humanos, no dia 14, nos respondeu dizendo que aquela audiência que estaria marcada para o dia 14, às 18 horas, virtual, seria convertida em uma audiência presencial. E a data seria colocada depois. No caso, no mesmo dia 14, já às 15h19, o Ministério dos Direitos Humanos, através da Coordenação Geral do Cerimonial da Agenda, informou o seguinte: prezado senhor Oswaldo Eustáquio, de ordem confirmamos o agendamento de reunião presencial, conforme instruções abaixo, data 15 de dezembro de 2020, hora 16 horas, local Esplanada dos Ministérios, bloco A, sala 457, quarto andar. Ou seja, quem convocou Oswaldo Eustáquio presencialmente ao Ministério foi o próprio Ministério. Não fomos nós, nem o advogado, nem ele, que solicitou essa audiência presencial. Nós solicitamos virtual e temos o e-mail do dia anterior para provar isso. E neste caso, isso completamente isento Oswaldo Eustáquio deste fato de ele ter provocado isso. E mais, como ele estava a 2 quilômetros de distância do Supremo Tribunal Federal, isso o coloca numa posição confortável de que nem a 1 quilômetro de se violar 1 quilômetro de proximidade ele estaria. Então não há nenhum motivo legal para que ele esteja preso. Além de ser um único preso no mundo, preso sem crime e sem acusação, sem ser indiciado e principalmente por prisão preventiva, sem nenhum dos motivos da prisão preventiva, já que eu acabei de mostrar que não existe violação do artigo 319 do Código de Processo Penal. Muito obrigado. Espalhem esse vídeo para todos.